tivemos aí um probleminha técnico, mas prosseguindo nas explanações. Portanto, pessoal, não é possível alienar ou vender bens individualizados, integrantes do acervo, exceto com autorização judicial. Se não houver autorização judicial, essa venda será ineficaz. Válida, mas ineficaz. Sabe por que ineficaz? No final, se o processo de inventário evoluir, tiver andamento, e for finalizado corretamente, realmente o falecido não tinha dívidas, somente na hora que o inventário for finalizado, que os herdeiros vão conseguir transmitir a propriedade para os compradores. Porque a gente sabe que quem não registra não é dono. Sem o formal de partilha, eu vou conseguir transmitir o bem do nome do falecido para o nome do comprador? Não. Eu não dependo do formal? Então, existe a possibilidade de no futuro essa venda se tornar eficaz? Sim. Mas enquanto não expedido o formal de partilha, a venda é o quê? Ineficaz. Salvo a autorização judicial. Se o juiz der o alvará, de posse do alvará, eu consigo fazer a transmissão da propriedade. Ficou claro? Alguma dúvida? Ótimo. Então vamos agora prosseguir para trabalhar com mais um efeito dessa indivisibilidade, dessa unidade da herança. E aí aqui eu chamo muita atenção de vocês, porque esse artigo se confunde muito com o 1793, parágrafo 3º. Vejam o que diz o parágrafo 2º do artigo 1793. É ineficaz a cessão pelo coerdeiro de seu direito hereditário sobre qualquer bem da herança considerado singularmente. Se vocês lerem o parágrafo 3º e o parágrafo 2º, fica parecendo a mesma coisa. Olha só, ineficaz é a disposição sem prévia autorização do juiz da sucessão por qualquer herdeiro de bem componente do acervo hereditário, enquanto pendente a indivisibilidade. Qual que é a diferença entre esses dois artigos? A diferença é a seguinte, pessoal. Imaginem aqui, ó, na primeira situação nós temos aqui A, que morreu. Deixou os filhos 1, 2 e 3. O A deixou como herança uma casa. Eles podem vender a casa? Podem com autorização judicial. Sem autorização judicial, podem? Não. Agora vamos, esse então é o artigo 1792, parágrafo, 1792 não, 1793, parágrafo 3º. O parágrafo 2º diz o seguinte: A morreu, deixou os filhos 1, 2 e 3. Deixou como herança uma casa, um lote e um apartamento. Meu desenho não ajuda não, tá? Tranquilo? A questão agora é, esse aqui tem 1/3 de tudo. Esse aqui tem 1/3 e esse aqui tem 1/3. Até então, tranquilo? É ineficaz a cessão por qualquer um deles de seu quinhão hereditário considerado sobre um bem singularmente. Explico. Eu posso ceder o meu 1/3 sobre tudo? Pode. Posso. Mas eu posso ceder o meu 1/3 apenas sobre a casa? Não. Por que eu não posso ceder o meu 1/3 sobre a casa? Porque a herança é um todo unitário e indivisível. Deu para vocês entenderem? O meu 1/3 sobre tudo eu posso. O meu 1/3 sobre um bem considerado singularmente, eu não posso. Nem com autorização judicial. Porque não tem essa previsão. Então, eu posso, com autorização judicial, vender um bem específico da herança. Agora, eu não posso, de forma alguma, ceder o meu quinhão hereditário, Andressa, 1/3, sobre um bem específico. Isso aí. Tranquilo? Não posso. Conforme dispõe expressamente o artigo 1793, parágrafo 2º. Certo? Agora, olha o que diz o artigo 1794. Eu convido vocês à seguinte reflexão. A herança é um bem imóvel. A herança é uma universalidade. A herança é um todo unitário e indivisível até a partilha.
você está precisando de dinheiro. E você quer ceder o seu quinhão hereditário para o seu irmão. Ou você quer ceder o seu quinhão hereditário para um primo que tem muito dinheiro. Nós já sabemos que pode. Mas as relações entre os herdeiros, até o momento da partilha, são reguladas pelas normas relativas ao condomínio. O que é condomínio? Condomínio é quando nós temos mais de um dono para o mesmo bem. Existe um condomínio. E a herança, né, as relações entre os herdeiros que fazem parte de uma determinada herança, rege-se pelas normas relativas ao condomínio. Quando um condômino quer ceder a sua parte para pessoa estranha ao condomínio, o que ele tem que fazer antes? Não pode. Pelo 1794 não pode. Veja só, ele quer ceder o quinhão hereditário dele todo, não é sobre um bem específico. Ele está precisando de dinheiro e ele quer ceder um terço dele. Ele pode. Eu quero saber, ele pode ceder o quinhão para pessoa estranha? Ele pode. Mas se existe um condomínio, se existem outros proprietários, o que ele tem que fazer antes de oferecer para o terceiro? Os irmãos. Oferecer para os herdeiros. Autorização não. Ele precisa assegurar o direito de preferência. Vocês lembram do direito de preferência que decorre da lei? Um condômino tem preferência em adquirir o quinhão do outro condômino. Preferência em relação a quem? A um terceiro. Então, voltando aqui ao nosso exemplo, se nós temos A com os filhos 1, 2 e 3, o 1 tem um terço, o 2 tem um terço, o 3 tem um terço. Se o 1 quer ceder o quinhão hereditário dele para um terceiro C, o que ele tem que fazer primeiro? Dar direito de preferência aos irmãos 2 e 3. E como que eu formalizo o cumprimento, né, desse direito de preferência? Através de uma notificação. Eu faço uma notificação oferecendo. Essa preferência, pessoal, tem que ser tanto por tanto. O que é preferência tanto por tanto? No mesmo preço e nas mesmas condições. Então, se o terceiro me ofereceu pelo meu quinhão R$100.000 à vista, eu não sou obrigada a aceitar 100 mil dividido de 10 vezes. Se os meus irmãos quiserem exercer a preferência, eles terão que pagar os 100 mil à vista. A mesma proposta feita pelo terceiro. Tá? Isso decorre do quê, gente? Se a herança é indivisível, todo mundo é dono de tudo. Existe um condomínio. Se existe um condomínio, o próprio Código Civil estabelece o direito de preferência entre os condôminos. Assim como estabelece o direito de preferência em favor do locatário. A pessoa que aluga um imóvel, se o proprietário for vender, ele tem que oferecer primeiro para quem? Para o locatário. Tá? Esse direito de preferência vem assegurado, então, expressamente no artigo 1794. O que me confundiu foi esse aí, ó. O coerdeiro não poderá ceder a sua cota hereditária a pessoa estranha. Se o outro coerdeiro a quiser, tanto por tanto. Então, se um irmão quer comprar, se seu irmão quer adquirir o seu quinhão hereditário, você vai poder ceder para o terceiro? Não. Mas basta ele querer ou ele tem que querer tanto por tanto? Ele tem que querer tanto por tanto. O que é querer tanto por tanto? Pagando o mesmo preço e as mesmas condições. Deu para entender? Uhum. Vamos ver isso aqui? Artigo 1795. E se você, seu nome? Tiago, viola o direito de preferência da Elizabeth e cede o quinhão hereditário para o Fernando, que é o terceiro, o que vai acontecer? Qual que é a consequência da não observância do direito de preferência? Artigo 1795. O coerdeiro a quem não se der conhecimento da cessão poderá, depositando o preço, haver para si a cota cedida a estranho, se o requerer no prazo de 180 dias contados da transmissão. Então, o que vai acontecer, Elizabeth? Se ele ceder um terço dele para um irmão, para um terceiro, sem te garantir o direito de preferência, você, depositando o preço, poderá reaver para si esse quinhão,
desde que você faça esse depósito no prazo de 180 dias contados da transmissão. Ok? Lembrando sempre que para essa cessão do quinhão hereditário eu preciso fazer uma escritura pública. Uma escritura pública. Ok? Agora, você concorda comigo que pode ter mais de um herdeiro interessado na aquisição daquele quinhão? Ao invés de um, ele garante o direito de preferência e vários se manifestam. Como que a gente vai resolver essa situação? Sendo vários os co-herdeiros a exercer a preferência, entre eles se distribuirá o quinhão cedido, na proporção das respectivas cotas hereditárias. Então, se aquele quinhão que estiver sendo cedido for pleiteado por vários herdeiros, nós vamos reparti-lo entre todos aqueles que se manifestarem, proporcionalmente ao quinhão que ele tiver direito. Se todos tiverem o mesmo quinhão, vai ser repartido igualmente. Se houver diferença entre os quinhões, aquele que tem um quinhão maior vai receber proporcionalmente um quinhão maior. Certo, pessoal? Se a pessoa não quiser, por exemplo, eu tenho uma casa. Sim. Aí eu quero vender para os irmãos. Mas Sim. 3 querem e o resto não. Peraí, você pode vender a casa ou você pode ceder o seu quinhão? Porque aqui a gente está falando de herança. Ah, tá. Entendeu? Se você tem a sua... Não entendi. Tá? Aqui é herança e aqui você pode ceder o seu quinhão sobre tudo. Entendi. Você não pode ceder o seu quinhão sobre a casa. Se você fizer isso, a cessão será ineficaz. Tranquilo? Até o momento da partilha. Porque na partilha, gente, cessa a indivisibilidade da herança. Ok? Então eu vou fazer um resumo aqui para facilitar. Natureza jurídica da herança. Primeiro, bem imóvel por força de lei. Segundo, uma universalidade de direito. Terceiro, um bem unitário e indivisível até a partilha. Portanto, as relações entre os herdeiros regem-se pelas normas relativas ao condomínio, enquanto pendente a indivisibilidade. Se existe um condomínio, para eu ceder o meu quinhão para um terceiro, eu preciso dar preferência aos demais co-herdeiros. Desde que, tanto por tanto, que eles estejam dispostos a pagar o mesmo preço e nas mesmas condições. Ok? Então, essa é a natureza jurídica da herança. Gente, isso sempre é cobrado em prova de OAB. Eu posso ceder o meu quinhão sobre a universalidade. Eu não posso ceder o meu quinhão sobre um bem específico. Da mesma forma, eu não posso pegar um bem da herança X e ir lá, do nada, e vender. Porque é indivisível. Para que eu possa excepcionalmente fazer a venda de um determinado bem, eu preciso de uma autorização judicial através de um mecanismo chamado de alvará.